nós precisamos de desenvolver um antídoto. E o antídoto é exatamente essa questão. Por que você não sabe falar não? É muito simples. Porque o não significa a ameaça de você perder as carícias. Olá, esse é o Cantinho do Ari e eu quero trazer um tema de suma importância que está no nosso dia a dia, está nas nossas relações, está nos nossos movimentos mais íntimos de vida, é como você dizer não sem culpa. Será que você consegue fazer isso? Se você tem dificuldade, eu trago algumas ferramentas para que você possa utilizar isso na sua vida com resultados assim muito importantes. Então eu quero começar dizendo o seguinte: por que eu digo não e fico mal? E por que eu digo sim para o outro quando eu digo não para mim? Quando eu digo não para mim e digo sim para o outro, eu fico com raiva. Então o que eu faço? Eu procuro evitar situações semelhantes àquelas para me evitar de dizer não para mim, porque notadamente eu vou ter que dizer sim para a pessoa. Então assim, existe um instrumento muito importante para reconhecer qual que é o lugar que eu fico quando eu não consigo sair dessa armadilha. Que a gente chama isso na análise transacional, onde eu sou especialista na psicologia, que fala assim, é um triângulo dramático, que tem 3 personagens, um triângulo invertido, 2 personagens em cima e um embaixo. Do lado esquerdo do triângulo é o perseguidor, o do lado direito é o salvador e o da ponta do triângulo é a vítima. Então, o que acontece? As pessoas jogam entre si para ter carícias. Só que os jogos, eles são ruins, porque eu tenho um perseguidor e tenho a vítima como algo. E o salvador, ele fica entre o perseguidor e a vítima para o pano quente. Então as relações das pessoas, seja no trabalho, seja na profissão, seja na família, enfim, em vários âmbitos da vida humana, a gente está imbricado nesse jogo psicológico do perseguidor, salvador e vítima. Porque o salvador está protegendo a vítima do perseguidor. Então ele põe pano quente para o perseguidor não alcançar a vítima. Mas o perseguidor, tendo uma vítima, ele tem condições de ficar irado, ficar bravo, porque tem alguém que dá alimento para ele não chegar lá. Mas então ele se estrutura no tempo, nas carícias negativas. Porque é assim, um tapa é pior do que um beijo, mas é melhor do que a indiferença. Então bata-me, mas não me deixe. Então esse triângulo dramático do perseguidor, salvador e a vítima, ele vai te manter nas carícias negativas. Aí as pessoas se juntam em grupo, um falando do outro, e o outro pondo pano quente, e o outro com raiva daquele, e assim vai. A gente vai trocando os papéis, e nesse jogo nós precisamos de desenvolver um antídoto. E o antídoto é exatamente essa questão. Por que você não sabe falar não? É muito simples. Porque o não significa a ameaça de você perder as carícias. Como eu sou carente, na ausência das carícias, o que eu vou fazer? Se eu sou um ser de fomes. Então, eu fico vivendo de migalhas, porque eu dou algo ali que eu não sei falar não, porque eu fico na expectativa de uma carícia. Mas aquela carícia não é suficiente, eu fico cada vez mais carente. Tanto quanto mais carente eu vou ficando, mais eu vou falando não para mim, falo sim para a pessoa e sim para a situação. Então eu estou sempre no movimento de perda. Então as relações ficam insustentáveis. Então começa a ter um movimento de desfecho mais rápido entre os 3 personagens, o perseguidor, o salvador e a vítima. E aí as relações vão ficando torpes e elas não se sustentam, porque há um movimento necessário de autoproteção. E quando é que isso acontece? Quando você descobre que o antídoto a isso é, você diz sim a você, não à situação, sem dizer não à pessoa. Então você começa a apontar caminhos que necessariamente não sejam resolvidos por você, através de você. Então você passa a ser alguém que diz sim para você, não tendo que dizer não à pessoa e sim à situação, não tem nenhum problema continuar convivendo com a pessoa. Então você passa a incluir a pessoa e não o que ela faz. Então você sai do movimento de afetação e começa a ter nos relacionamentos mais fluidez, porque você passa a oferecer alternativas e não soluções das quais você não está em condições de atendê-las.
pessoas. E as pessoas que te pedem ajuda, e quando você faz por elas, você não disse para elas que você não poderia fazer aquilo. Então, para elas ficou normal. E elas não entendem por que você depois as evita de alguma forma. Por quê? Porque você falou não para você diante daquela relação. Então, aquela pessoa inconscientemente passa a ser um bloqueio para você aproximar. Isso vai interferindo na sua sociabilidade e você acaba sendo uma pessoa mais arredia. E sendo mais arredia, você cria menos vínculo nas relações. Criando menos vínculo, você passa a ter uma relação social mais rasa. Como você continua carente, como você não está habilitado para uma relação de afeto sustentável, você procura carícias superficiais. E para elas se sustentarem, elas entram no campo das carícias negativas. Então, o antídoto de você dizer não, não é às pessoas, e sim às situações. Você diz sim a você, não à situação, sem dizer não às pessoas. Esse é o antídoto de você aprender a dizer não, mas a dizer não do jeito correto, que é para as situações e não para as pessoas. Esse é aquilo que a gente poderia dizer do Cantinho do Ari, algo que a gente chama de muito importante para nós melhorarmos a nossa qualidade da presença das relações. Se você tem algum comentário, alguma questão, traz aqui para nós e te encontro no próximo vídeo.